Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Vou neste vídeo falar-vos quais foram as minhas leituras e foram 3 boas leituras que fiz no mês de junho. E vou já começar pela primeira, e a primeira é Lily and the Octopus. Não está traduzido em português, mas era um livro que eu já há bastante tempo queria ler, até para o meu projeto de ler sobre cães na literatura, e acabou também por ser lido no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, e este livro também se adapta um bocadinho, apesar de não ser o tema principal, também se adapta ao mês de junho. Por isso foi um livro que eu gostei muito de ler, e é um livro para quem gosta de cães, para quem gosta. Lily é uma salsicha, um baixote, ou dachshund, ou teckel, eles têm bastantes nomes. Como vocês sabem, eu tenho exatamente uma cadelinha igual a esta. E este livro é um livro sobre a perda de um cão. Por isso, eu sei que há muita gente que não lê livros quando os cães morrem, mas atenção, este livro, o tema é esse, porque os cães vivem pouco, vivem menos, muito menos do que nós, e já sabemos que mais tarde ou mais cedo, esperemos que seja sempre mais tarde, mas temos que temos que nos despedir deles. E aqui, este livro é, no entanto, uma celebração da vida e da amizade e da relação que pode existir entre um cão e o seu dono. A Lily existiu mesmo, e isto é uma história mais ou menos biográfica. O autor Stephen Rowley, que é um autor norte-americano, quis escrever, e o livro é dedicado a Lily. E ele quis escrever um livro para comemorar o tempo que teve com ela e todas as coisas boas que aconteceram. O octopus, o polvo, é parte má do livro, mas o livro está muito bem escrito, está escrito com muita imaginação, e é um livro bonito, é um livro que eu gostei bastante de ler e que lhe dei 5 estrelas. É claro que é um livro para quem gosta de cães. Quem não gostar de cães é um livro que é capaz de não interessar. É um livro que, para quem percebe a tristeza que um dono de um cão pode ter quando o cão, por alguma razão, morre. E é a história da Lily e do Ted, o seu dono. É a história da despedida deles, mas aqui acontece muita coisa neste livro. É um livro também muito divertido, é um livro muito carinhoso. Como eu disse, celebra a relação de amizade e a relação quase de dependência que um dono tem do cão e o cão tem do seu dono, uma relação que é fantástica. E tanto a história em geral está muito bem escrita e muito bem contada, como depois temos dezenas de pequenos pormenores que estão muito bons, e é o que faz este livro um livro tão bom, tão divertido, tão emotivo, carinhoso, e muito bem escrito. São todos estes pormenores, as conversas que ele tem com a cadela, a parte existe uma parte imaginária também que é bastante engraçada, os nomes que ele chama à
à cadela os nomes carinhosos. É um livro que quem lê inglês, e pode ser que ele até seja traduzido, porque este é o autor dos livros que já foram traduzidos, o Guncle, que o primeiro é o Guncle, e o segundo é Guncle Abroad, que deve ser Guncle em viagem. Guncle é o gay uncle, é o tio gay. Esses dois, em princípio, acho que já foram os dois traduzidos. Este é anterior, mas pode ser que um dia venha a ser também traduzido. Eu ouvi e li ao mesmo tempo. Ouvi a leitura que é feita também por um ator norte-americano fantástico, e foi muito giro ler e ouvir este livro. Está espetacular, 5 estrelas. Primeira leitura que terminei no mês de junho, foi muito boa. Depois li Taprobana, um livro de Eduardo Pires Coelho, um livro que eu já tinha começado a ler quando em janeiro fui ao Sri Lanka numa viagem, e foi este livro que eu levei, porque é um livro sobre o Sri Lanka. Taprobana é o nome que os portugueses deram ao Sri Lanka quando ocuparam a ilha. Depois foi Ceilão e depois ficou Sri Lanka, já mais para a frente. Entretanto, eu só li uma centena de páginas durante a viagem, porque foi uma viagem bastante cansativa e eu não tinha tempo para ler. Mas fiquei sempre... E depois ficou na mesa de cabeceira, e passaram estes meses, mas eu fiquei sempre... Outros meteram à frente, mas eu fiquei sempre que tenho que ler, porque estava a gostar. A história estava a ser interessante. Isto é um thriller histórico, é o que diz aqui na capa também, e é um livro que tem está dividido em 2 tempos, um tempo presente e depois um tempo, 2 histórias diferentes, e alguém no presente está a ler um dossiê, umas histórias sobre uns diários que aconteceram no final do século XVI, quando os portugueses estavam lá no Sri Lanka, em Taprobana, e as batalhas que aconteceram, todas as ocupações, as relações com o povo de lá, como é que se deu a ocupação do espaço da ilha, e depois também a chegada dos holandeses, que vieram depois mais finalmente. Por isso tem duas histórias em tempos diferentes, que estão mais ou menos ligadas. A história no presente é uma história mais policial, passada aqui em Lisboa e depois também um bocadinho no Sri Lanka, em que existe um cientista que é assassinado, e ele estava a fazer uma pesquisa meio secreta, mete também empresas de medicamentos, um bocadinho de espionagem, muito interessante. É interessante o que acontece. E depois seguimos, ao mesmo tempo vamos seguindo a parte histórica, e que também tem alguma ficção, tem um romance, e tem algumas personagens bastante interessantes, e vamos sabendo também a origem de toda esta história e o que está ligado ao presente e ao assassinato do tal cientista.
Mas é um livro bastante interessante, está muito bem escrito. Eu não conhecia este escritor, Eduardo Pires Coelho. Ele editou este mês um livro novo. Ele já tinha O Segredo da Flor do Mar, que é passado em Malaca e em Goa, por isso na Índia. Depois editou este, passado no Sri Lanka, e saiu agora, há poucas semanas, O Segredo de Lourenço Marques, por isso passado em África e em Moçambique também. Um thriller histórico, por isso o autor está a seguir uma temática com antigas colónias ou locais onde os portugueses estiveram. É interessante, aconselho, dei 4 estrelas a esta leitura e foi também muito interessante ver alguns dos lugares mencionados no livro, visitar um forte de origens portuguesas e visitar e conhecer muitas coisas pequeninas que eles ainda têm, muitos nomes, palavras e bastantes coisas que eles ainda têm que ficaram ainda do século XVI, dos portugueses. Por isso foi um livro que teve um gostinho especial também por ser o início da leitura ter sido feita no Sri Lanka, onde o livro se passa. A terceira leitura, também um autor que eu nunca tinha lido, mas clássico, do final do século XIX, e este livro que li foi editado em 1902. Este livro foi um livro que li em conjunto com a Susana e a São, e foi um livro que eu gostei muito. E estou a falar de Mrs. Craddock, de Somerset Maugham. Este é um autor que muita gente gosta, eu nunca tinha lido, mas é um autor que eu vou querer voltar de certeza. Há pelo menos dois romances, há vários, mas pelo menos há 2 romances que muita gente já me mencionou, que é A Servidão Humana e O Fio da Navalha, acho eu. E esses 2 pelo menos sei que terei que ler, que são muito bons, e depois terá outros também. Mas o autor escreve muito bem, e o tema deste livro é quase a perda da inocência e o casamento, a perda de inocência de uma jovem inglesa que tem meios de subsistência e não tem grande família, e que resolve casar. Este é o início, e resolve casar com alguém que não é do seu extrato social. Ela é uma menina de boas famílias e ele, apesar de ser uma excelente pessoa, é um lavrador, digamos assim. Mas ela faz muita força e casa com ele. E depois é tudo o que acontece. E todos os detalhes, toda a inocência que ela tinha no início, a perceber-se de como as coisas são, ou a perceber-se que a vida não é só o amor, que é composta por muitas facetas. Gostei bastante, está deliciosamente bem escrito. O autor teve alguma dificuldade em publicar em 1902, porque o tema foi um bocado ousado, controverso, não se dizia estas coisas sobre o casamento, isso que era uma instituição quase sagrada. Fala também um bocadinho sobre a religião, sobre a igreja, mas muito bom, e especialmente as personagens. Ele é um construtor de personagens fabuloso.
muito audaz nas suas personagens, na sua maneira de pensar, e gostei muito de conhecer este núcleo, é um núcleo restrito, mas que vive numa pequena aldeia inglesa, perto de Londres, mas não é uma cidade, as personagens são bastante bem construídas, com personalidade, com defeitos, com as suas ideias vincadas, e há uma personagem especial que eu adorei, que é a Miss Ley, que é a tia dela, solteirona, e que de início vivia com ela, mas depois quando ela casa vai-se embora, o que é uma pena, porque esta personagem é muito audaz, é muito perspicaz e tem umas saídas muito boas, é uma personagem deliciosa, que não entra durante o livro todo, tem assim algumas aparições, mas é muito boa. E o livro, toda a história em si, é bastante interessante conhecer, e é bastante interessante também conhecer como a sociedade da altura, que era uma sociedade conservadora, poderia ter olhado para estes, e olhou, não olhou muito bem, não levou muito bem a edição deste livro, como eu disse, bastante audaz. O autor foi muito audaz ao tentar editar e escrever sobre estes assuntos, especialmente na sociedade como era da época. Este livro eu dei 5 estrelas e quero mesmo ler mais livros de Somerset Maugham, que é um autor que eu fiquei a gostar bastante e tenho muita curiosidade em saber mais sobre o que ele escreveu. Esta leitura foi 5 estrelas, a leitura da Lily and the Octopus também 5 estrelas, Taprobana 4 estrelas. Foi um mês de boas leituras e tenho agora para a frente várias coisas em andamento, várias leituras que estou a ler e que me estou a interessar também. Por isso vamos ver como é que corre o verão e em breve virei dar-vos notícias mais sobre as minhas leituras. Até lá, boas leituras para todos, boas férias se for o caso, e até à próxima.